Hoje são 26 de junho, sexta-feira, e estaremos trabalhando hoje no nosso devocional o projeto Inimigo de Contendas. Nós vimos ontem a definição e fizemos a ampliação através de alguns textos bíblicos que destacamos. E hoje, depois de uma avaliação, nós gostaríamos de ver formas práticas de cultivar esta qualidade cristã, inimigo de contendas. E eu gostaria de iniciar respondendo a pergunta: qual é a causa da contenda? E esta resposta será dada à luz das Escrituras. Quem vai falar, quem vai responder, não sou eu, mas a própria Bíblia. E Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 16, nos dá esta resposta. Ele diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Segundo Tiago, a controvérsia é motivada pelo desprezo à sabedoria divina. É muito importante nós, como cristãos, entendermos que vida cristã é relacionamento. Primeiro com Deus e depois com o próximo. Visto que o homem foi feito para andar na presença de Deus e que diante do pecado de Adão nós espiritualmente morremos, isto é, ficamos separados de Deus, a partir de então o ser humano passou, através dos seus próprios meios, buscar atender às suas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais ou materiais. Separado de Deus, o homem é carnal. O homem age pelo seu próprio impulso, mas agora em Cristo nós encontramos a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Ele passa a ser suficiente para todas as nossas necessidades. E neste caso aqui, do texto que nós acabamos de ler, o Tiago nos mostra que a contenda é motivada pelo desprezo à sabedoria divina. Homens e mulheres que se deixam levar apenas pela sabedoria humana correm o risco de serem envolvidos em discussões, em brigas, facções. Tiago chega a ponto de afirmar que tudo isto é terreno, é animal. Ele usa até a expressão demoníaco. A contenda é uma ferramenta usada por pessoas autoritárias ou por aqueles que se veem ameaçados e procuram dominar a situação através da discórdia e da briga. Nós não devemos ter medo como cristãos de expressar, através dos nossos relacionamentos, uma atitude pacífica. É provável que pessoas briguentas vão nos rotular de covardes, de pessoas fracas, de pessoas medrosas, mas o resultado mostra o contrário. Veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 17, e 1 Pedro 5,3. E aqui, especificamente, falando com aqueles que estão em posição de liderança na igreja local. Hebreus 13, 17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O pastor ou presbíteros ou líderes da igreja local não devem ser pessoas autoritárias. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Agora, os pastores e líderes estão em posição de autoridade e devem ser respeitados, devem ser honrados.
Mas esta honra, este respeito não está baseado na imposição. Aqueles que estão sob os nossos cuidados devem se submeter a nós a partir do nosso exemplo. Por isso, eu acredito, à luz das Escrituras, que uma igreja que se submete à sua liderança é uma igreja que tem sido ensinada a obedecer, primeiramente a Deus, a submeter aos seus mandamentos. E pelo exemplo dos seus líderes, estes certamente irão se submeter à liderança espiritual da igreja local. Em 1 Pedro 5:3, nós lemos: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Portanto, este texto de 1 Pedro 5:3 apoia, dá embasamento a este meu raciocínio de que os pastores, presbíteros, diáconos e líderes de ministério, que são pessoas dóceis, humildes, submissas, que são pessoas que evitam contendas e que exercem seu ministério com a consciência de que devem ser exemplos, vão ter como resultado uma igreja, isto é, pessoas submissas à sua liderança espiritual. Agora vamos nos avaliar. Os outros me consideram como do contra, coloco aqui entre aspas, porque a nossa tendência em termos de relacionamentos sociais é rotular os outros. Todos nós fazemos isto. Cedo ou tarde nós acabamos tendo um rótulo. E a pergunta que eu faço para você: como as pessoas te veem em tua casa, no ambiente de trabalho, na igreja? Não é errado você fazer qualquer tipo de crítica, observação ou ser contrário a um posicionamento, mas quando nós passamos a ser vistos como pessoas que são o tempo todo do contra, tem alguma coisa errada. Uma outra declaração que eu quero fazer aqui, a título de avaliação. Você já deve ter ouvido esse tipo de comentário. Eu não costumo levar desaforo para casa. A pessoa que expressa esse tipo de pensamento está manifestando uma ideologia, está demonstrando que é alguém que não vai aceitar qualquer tipo de situação que lhe traga contrariedade. Outra expressão: sempre imponho minha opinião quando eu estou lidando com um grupo. Quer dizer, denota alguém que exerce uma liderança autoritária. Ou, fico muito aborrecido quando não consigo ganhar um debate. Nem sempre você vai ganhar um debate. E há situações em que, mesmo que você consiga ganhar o debate na base de argumentos, na base de provas, você ainda correrá o risco de não ter conquistado o coração do seu oponente. Uma outra declaração aqui que eu posso citar para a gente se examinar: quando tenho que dizer alguma coisa, ninguém me segura, eu falo mesmo. O que eu tenho aprendido, irmãos, à luz das Escrituras, é que existe um tempo para falar e um tempo para ficar calado. Provérbios diz que a palavra é prata, o silêncio é ouro. E muitas vezes, por não esperarmos o momento certo para falar, nós acabamos prejudicando o nosso trabalho de edificação de vidas, sejam pessoas próximas de nós, como nosso cônjuge ou filhos, ou pessoas com as quais estamos nos relacionando no nosso ambiente de trabalho ou na nossa igreja local, em nosso ministério. Se você se identificou com duas ou mais questões destas que eu mencionei aqui, então seria bom se você pudesse refletir sobre as implicações deste princípio: inimigo de contendas. Depois de refletir, tente se disciplinar e desenvolver
uma vida de oração intensa, sempre levando ao trono da graça de Deus, ao trono do nosso Senhor, o pedido de ajuda e força para vencer esta deficiência. Lembre-se de que, pelo seu próprio esforço, pela sua própria capacidade, pela sua própria habilidade, você não vai conseguir. Nós precisamos da ajuda de Deus. Talvez você se enquadre em uma ou destas atitudes que eu vou mencionar agora aqui. Se for o seu caso, tome como propósito não mais incorrer nestas situações. Por exemplo, paro para apreciar brigas de rua quando acontecem. Para mim isso é estranho, porque eu particularmente não aprecio, mas existem pessoas que mesmo já com o conhecimento que têm do Evangelho, agem pelo impulso, é o que eu falo sempre de andar no automático. Se esta é a sua condição, isso é um sinal de alerta. Outra, ensino meu filho ou meus filhos a revidarem quando são agredidos. Ou, quando vejo pessoas discutindo, eu paro e fico assistindo para ver no que vai dar. Ou, quando eu estou dirigindo, xingo qualquer motorista que faz uma barbeiragem. E eu poderia citar muitas outras situações que muitos cristãos tratam como naturais. Talvez você esteja até dizendo, o pastor está querendo que nós sejamos perfeitos? Não é isso, não é essa perfeição que eu me refiro. A perfeição em Cristo consiste em termos consciência de que somos pessoas pecadoras, que temos limitações, que temos fraquezas, mas estamos com um coração disposto a viver uma vida de santidade, uma vida de entrega ao Senhor, isto é, deixando que de fato Ele possa ser visto através das nossas vidas, das nossas atitudes. Muitas situações do dia a dia podem nos revelar o que está no nosso coração. Eu tenho procurado ser um homem irrepreensível, isto é, eu me policio. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu falho, eu erro, eu peco. Vêm pensamentos da minha mente que não estão adequados a um homem de Deus, a um cristão. E quando isto acontece, eu fico envergonhado e peço ao Senhor que me limpe, me purifique. E Ele tem me dado graça para até o dia de hoje ser uma pessoa reconhecida como um homem que espelha o caráter de Cristo. Agora, isso significa que eu preciso continuamente buscar a presença de Deus. E o que eu estou aqui fazendo, neste momento, não é apenas um devocional para edificar vocês, mas para que eu seja, primeiramente, edificado, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Eu quero encerrar desafiando você a procurar fazer um diário espiritual de Tiago, capítulo 3. Leia todo o capítulo e principalmente os versículos 14 a 16. Medite, peça ao Espírito Santo, o perfeito conselheiro, que lhe ajude a trabalhar nas áreas em que você tem tido dificuldades, que Ele possa lhe ajudar a mudar de atitude e creia que o Senhor pode transformar a sua vida. Eu desejo a vocês todos um excelente dia na presença do Senhor, cultivando a qualidade, inimigo de contendas.